pessoal, eu sou a Babi Ouro, sejam bem-vindos ao meu canal. Voltei com o quadro Conhecendo, e dessa vez eu vou fazer Conhecendo da banda Teen Angel. Teen Angels, acho que é assim que se fala o nome da banda. Eu não aprendi a falar certinho o nome dessa banda até agora. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de famosos que vocês querem que eu traga no quadro Conhecendo. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, vamos começar. Teen Angels foi uma banda pop argentina que durou de 2007 até 2012. No caso, eu tinha visto que é entre 2012 e 2013 que essa banda durou, mais ou menos. Mas quando eu fui procurar, parece que ela durou até 2012 mesmo. Eu fico na dúvida se é entre 2012 ou 2013, mas é entre esses dois. E esse grupo ele surgiu dentro da novela Casi Ángeles, ou eu não sei se é uma novela ou uma série, mas eu acho que é tipo uma série... meio no estilo de Violeta, Soluna, acho que até Exa-TKM, que é uma novela e ao mesmo tempo é uma série. Que no caso é a novela Casi Ángeles, ou aqui em português ficou Quase Anjos, que essa novela chegou a passar aqui no Brasil. Eu não sei se chegou a passar inteira ela aqui no Brasil, mas eu sei que ela chegou a passar acho que na Band. Eu não assisti. Inclusive eu quero assistir porque antes de fazer esse vídeo, eu descobri que uma cantora que eu gosto muito hoje em dia fez parte dessa banda. Que eu vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. Então eu quero assistir essa série por causa dela. Literalmente, eu quero assistir por causa dela. Inclusive, eu tô até pensando em fazer um conhecendo dessa cantora, mas eu vou falar mais sobre isso depois. E que no caso essa novela foi transmitida a partir do dia 21 de março de 2007 na Telefe na Argentina, né? Ela começou transmitida lá na Argentina em 2007. O grupo é formado por Gastón Dalmau, não sei se assim se pronuncia, que fazia um personagem com o mesmo nome dele. Nico Rieja, não sei se assim se pronuncia. Gente, se eu pronunciar uma coisa errada, que eu não sei falar 100% em espanhol. Eu tenho dificuldade de algumas palavras. Que ele fazia o personagem Juan ou Tacho. Eu acho que é mais chamado de Tacho, pelo que eu entendi na novela. Peter Lanzani, que fazia o personagem Thiago. A minha cantora favorita, que inclusive eu quero fazer conhecendo sobre ela. Só não sei se vai ser no próximo mês ou não. Que é a Lara Esposito, que fazia a personagem Maria ou Maria. Ou Mar, no caso. Eu ia falar Maria, eu ia falar Omar. Tina Soares, que fazia a personagem Jasmine Romero. Que no caso, essa integrante, né? Eu não sei se é China ou Tina, a pronúncia certa do nome dela. Ela ficou no grupo até 2010. Em 2010 ela saiu do grupo. E Rossi, ixi, vai ser difícil falar esse nome, né? Igazabal, não sei se assim se pronuncia esse sobrenome dela, que fazia a personagem Valéria Gutierrez. E no caso, essa última integrante ela entrou em 2011 e ficou até 2012, né? Ela entrou para substituir a integrante que saiu em 2010. Inicialmente, segundo a novela, o grupo era formado pela Lara Esposito, pelo Peter Lanzano, Nicolás Rieja, Gastón Dalmau, Maria Eugênia Soares e Emília Atias. Essas eram os integrantes na novela, mas na banda em si eram outras. Inicialmente eram esses os integrantes do grupo, isso na novela, mas depois foi mudado, porque acho que essa Emília que não tá no grupo depois. Além de ter algumas participações de Nicolás Vasquez nos álbuns, né? Teve participação desse Nicolás Vasquez nos álbuns. Então, tinha esse grupo dentro da novela, só que o grupo em si era formado pelos integrantes que eu falei lá no início, né? Que é a Lara Esposito, o Peter Lanzano, o Gastón Dalmau, o Nico Rieja, a Tina Soares, Soares, ai, não consigo fazer o nome direito, que saiu em 2010, e a Rossi Igazabal, que ficou até 2012, né, que entrou em 2011.
Em 2007 eles lançaram seu primeiro álbum, que tem as músicas que fizeram parte da novela, né? E o álbum se chama Teenage 1, que tem como as principais músicas Voy por Mais, Dos Rojos, Te Amaré por Sempre e Tan Alegre en Coração. Eu acho que é assim que se pronuncia certinho. A música Voy por Mais foi o primeiro single do grupo a se tornar febre, não só na Argentina, como no Uruguai, onde a novela já estava sendo transmitida, né? Que ela começou na Argentina e depois ela foi para o Uruguai. Logo após o sucesso da primeira temporada, a novela começou a ser exibida pela América Latina em 2009 e também em outros países europeus, como Espanha, Itália e Israel, né? Além do Israel também, né? Que a banda também, assim como o Red Ray que eu fiz conhecendo ano passado, que fez muito sucesso em Israel, a Teenage também fez muito sucesso em Israel, assim como o Red Ray. Eu vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. A banda, junto com o elenco da novela, realizaram diversos shows no Teatro Gran Rex nas temporadas de 2007 a 2010. Né? Entre os anos de 2007 e 2010, eles fizeram vários shows no Teatro Gran Rex. Além das turnês nacionais de 2008 até 2012, que eu vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. E ainda neste ano de 2007, eles fizeram sua primeira apresentação no Teatro Gran Rex. Em 2008, eles lançaram seu próximo álbum chamado Teenagers 2, que tem como as principais músicas A Ver Se Puede, que inclusive eu acho que essa foi uma das primeiras músicas que eu ouvi, porque eu já ouvi algumas músicas do Teenagers, que quando eu descobri, né, que a Lali fazia parte desse grupo, isso depois que eu virei fã da Lali, eu fui atrás desse grupo e eu cheguei a ouvir algumas músicas e tem algumas que eu gosto bastante, inclusive. Essa A Ver Se Puede, eu acho que foi a primeira ou uma das primeiras que eu escutei. E é uma das que eu mais gosto. A Decir Que Si e Hay Un Lugar. A música A Ver Se Puede e A Decir Que Si foram os dois singles mais escutados durante o ano de 2008 na Argentina e foi certificado pela CAPIF por platina dupla, pelas mais de 4.000 cópias vendidas, né? O álbum ganhou platina dupla. Somente na Argentina. Ainda neste ano, o grupo se apresentou no Estádio Luna Park em Buenos Aires. Também foi apresentado os novos personagens da nova temporada da série. Então, além de eles fazerem essa apresentação, eles também apresentaram os novos personagens da próxima temporada, que deve ser a segunda temporada. Que agora eu fico na dúvida quantas temporadas tem essa série. Eu não sei quantas tem. E ainda no início de 2008, o grupo, juntamente com a participação de Emilia Attias e Nicolás Vázquez, se apresentaram em Punta del Este, no Uruguai e em Córdoba, não sei se assim, na Argentina. E ainda neste ano, com o sucesso que a banda obteve com o segundo álbum, eles iniciaram sua primeira turnê chamada Teenage Tour 2008, que passou por Uruguai e Argentina. Na Argentina, nessa turnê passou por várias províncias, como Rosário, que teve um público de mais de 10.000 pessoas, Mendoza, que teve um público de mais de 14.000 pessoas, e várias outras, além de se apresentarem em Montevideo, no Uruguai, no estádio Centenário para mais de 10.000 pessoas. Essa turnê teve mais de 50 shows no Teatro Gran Rex. Como eu falei, eles fizeram muitos shows no Teatro Gran Rex durante os anos. E, inclusive, esses shows foram entre junho e julho de 2008. Nossa, eu tinha 5 anos, inclusive, então, nessa época. E voltaram com mais 8 shows de especial de Natal. Então, além de fazer aqueles 50, eles fizeram mais 8 de especial de Natal. Comemorando o final da temporada na Argentina. E ainda no final de 2008, eles assinaram um contrato com a Coca-Cola e lançaram 3 músicas tendo uma de Natal. Né, que são as músicas Hoy Quiero, Cada Vez Que Sale El Sol e Navidad. Sendo que essa última, né, a Navidad,
foi lançada em 2009, né? Ela foi lançada no ano seguinte. Ela foi lançada, acho que, se não me engano, no especial de Natal da Coca-Cola. Era alguma coisa assim, mas acho que eu vou falar sobre isso. A música, na verdade, ganhou um videoclipe e fez parte... É isso que eu vou falar agora. Fez parte da campanha La Magia está com Vos, da Coca-Cola. Em 2009, o grupo lançou seu próximo álbum, chamado Teenage 3, mas sem a presença de Nicolas Mask. Como eu falei, ele participou de alguns álbuns do grupo, e esse foi um dos que ele não participou. E esse álbum tem como as principais músicas: Que Nos Volvamos a Ver e Ver a Casa. A música Que Nos Volvamos a Ver foi a mais escutada e ganhou disco de platina na Argentina por mais de 150 mil discos vendidos em pouco tempo. E certificado pela CAPIF, e ficando em quinto lugar como o álbum mais vendido de 2009, segundo a CAPIF. E ainda neste ano, o grupo ainda estava realizando shows, né, daquela turnê que eu falei de 2008, eles ainda estavam fazendo show. Eles estavam fazendo show em Mar del Plata durante a Tour 2008, que terminou, nessa turnê terminou em 2009, né? Eles começaram em 2008 e terminaram em 2009. Em fevereiro de 2009, eles visitaram o México e realizaram um showcase no Lunário para promover o primeiro álbum deles, que foi reeditado e relançado lá no México, né? Que foi lançado lá no México. E também para divulgar o segundo álbum, que também foi reeditado para a América Latina. No final de julho daquele ano, eles iniciaram uma série de shows no Teatro Gran Rex em Buenos Aires, e logo após iniciaram a chamada eles iniciaram a tour promocional, passando por Chile, Peru, Venezuela, Equador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Espanha e Itália. Na Espanha, eles realizaram um showcase no Telefônica, eu não sei pronunciar certinho, Star de la Gran Via, para promover o álbum. E ainda neste ano, o grupo, junto com o elenco da novela, foram para Tel Aviv, em Israel, onde foram recebidos por milhares de fãs no aeroporto e no hotel, além de participar em programas de televisão do país. Em apenas 5 dias, realizando 13 shows no Arena Nokia em Tel Aviv, todos os ingressos foram esgotados com o público, e o público desse show foi de mais de 78 mil pessoas, sendo assim gravado o terceiro álbum ao vivo, né? Que eles gravaram um terceiro álbum, que foi um ao vivo, que agora eu esqueci o nome do álbum. Ah, tá aqui o nome do álbum, que se chama Teenage desde Israel 2009, que foi lançado em 2010 somente em Israel. Porque, como eu falei, eles fizeram muito sucesso em Israel. Além de fazerem muito sucesso na Argentina, eles fizeram muito sucesso em Israel também. E ainda nessa passagem por Israel, eles gravaram o clipe da música Er Lugar Real para uma campanha em Israel. E devido ao grande sucesso no país, o Estado israelense utilizou as fotos do grupo em pontos turísticos do país em cartões postais, sendo 2 de cada integrante e um dos 5 integrantes juntos. Em 2010, eles lançaram seu próximo álbum, chamado Teenage 4. Acho que a maioria dos álbuns dele é Teenage e um número. Eu acho que até o último álbum, que eu acho que o Teenage 5, se eu não me engano. Todos eles são Teenage e um número do álbum. Que tem como as principais músicas. Acho que, na verdade, a primeira que eu ouvi não foi a Versiperde, foi essa daqui. Vos Já Sabes, que é uma das minhas favoritas também. Acho que essa e a Versiperde são as 2 músicas que eu mais gosto hoje em dia. É porque eu conheço poucas músicas, né? Eu comecei a ouvir mais Teenage agora. Que eu já tinha começado a escutar por causa que eu virei fã da Lali. Só que eu não tinha pegado totalmente as músicas para ouvir.
Agora que eu comecei a pegar as músicas pra ouvir, eu comecei a gostar de várias. E essa vou já saber. E a Vesper são as que eu mais gosto. E a outra música é Medo a Perder-te. E ainda neste ano, o grupo voltou a Tel Aviv para realizar 9 shows para promover o CD e o DVD Teenagers desde Israel 2009, né? Como eu falei, eles lançaram, foi só lançado só em Israel, então eles foram fazer shows lá para divulgar esse álbum e o DVD. Além disso, realizaram um show em Madrid na mesma semana no Palácio Vista Alegre, e com imagens dos shows de Israel e na Espanha, o grupo gravou o clipe do single do quarto álbum, Medo a Perder-te. Então, o clipe dessa música são imagens desses dois shows, em Israel e na Espanha. Em maio daquele ano, né, de 2010, o grupo voltou a Madrid para realizar um show gratuito no centro da cidade em comemoração do Dia Internacional da Biodiversidade, para a revista espanhola Bravo. Ali mesmo eles lançaram um novo videoclipe do single Bravo por la Tierra. Foi errado. Bravo por la Tierra. Eu acho que é assim que se fala. Bravo por la Tierra. Acho que é assim que eu falo, agora foi certo. E também realizaram um show em Lima, no Peru, no Jockey Club, e também iriam realizar um show no Panamá e na Venezuela. Porém, esses dois shows foram cancelados. Isso aqui me surpreendeu, porque eu tô na dúvida como é que eu não lembro disso, porque em 2010 eu tinha 7 anos e eu não lembro disso. Mas a banda veio pro Brasil ainda nesse ano de 2010 e realizou um pocket show no programa do Raul Gil. E como é que eu não lembro disso? E na TV Bandeirantes. Ah, isso é na TV Bandeirantes. Eu acompanho o programa do Raul Gil só no SBT. Eu não sabia nem que ele tinha programa na Band. Que no caso, na Band tinha acabado de estrear a segunda temporada. Porque como eu falei, aqui no Brasil passou essa novela. Eu só não sei se ela chegou a passar inteira no Brasil. Eu acho que não, porque eu tinha visto em algum lugar que parece que ela não passou inteira aqui no Brasil, mas ela chegou a passar aqui no Brasil na Band. E também eles lançaram a reedição do segundo álbum chamado de Quase Angels Teenage edição especial, né? Eles fizeram uma edição especial aqui pro Brasil, porque aqui no Brasil a novela, né, Quase Ángeles, se chama Quase Anjos, então eles fizeram uma edição pro Brasil. Eu só não sei se tem as músicas traduzidas pro português, isso eu não consegui achar. Ainda neste ano, o grupo, junto com o elenco da novela, iniciaram uma série de shows no Teatro Gran Rex, que começou em junho daquele ano e durou 3 meses. Eles fizeram cerca de 60 shows para a despedida da novela e somente nos shows do Gran Rex venderam mais de cerca de 300 mil ingressos. E todos os anos a banda, com o elenco da novela, né, antes desse ano de 2010, lançavam um DVD dessa série de shows que eles fizeram desde 2007. Né? Eles começaram com isso em 2007 até 2010. Porém, em 2010, esse foi o único ano que eles não foi lançado um DVD, porém foi gravado o show e exibido pela TV UP Channel, não sei se assim se pronuncia, em 2011 para o Peru, né? Foi transmitido lá no Peru. E ainda neste ano de 2010, eles lançaram um DVD e um CD chamado La História, né, no álbum, né, no caso, Teenage La História, com as principais músicas dos 4 álbuns do grupo que já tinham sido lançados, e um DVD com todos os videoclipes lançados até aquele ano. E, no caso, com esse álbum, eles venderam cerca de 350 mil cópias. E no meio da série de shows que eles fizeram em Buenos Aires, o grupo viajou para Santiago, no Chile, para realizar o primeiro e único show no país na Movistar Arena, não sei se assim se pronuncia. Em outubro daquele ano, eles iniciaram uma turnê nacional com as mesmas músicas dos shows do Gran Rex, para toda a Argentina, acompanhados pelo elenco jovem da novela. Então, além de ter os integrantes da banda, ainda teve o elenco que fazia os adolescentes na novela, a fim de se despedir de toda a Argentina, já que a novela estava prestes a encerrar.
Como eu falei, eu acho que a novela teve 3 ou 4 temporadas. Eu tô nessa dúvida ainda. Eu vou ter uma procurada depois. E aí eu deixo aqui na edição. E ainda neste ano, o grupo, juntamente com o elenco da novela, o elenco jovem da novela, realizaram o último show da Tour 2010 na cidade de Junín, não sei se pronuncia, na Argentina, que estava na fase 2, El Adiós a Casi Ángeles, né? No caso, que era o show El Adiós a Casi Ángeles. E também foi o último show da banda com a integrante Maria Eugênia Soares. Ou Eugênia Soares, né, que eu falei no início. Que no início de 2011, antes do grupo assinar novamente o contrato com a Sony Music para mais 2 anos de banda, ela decidiu sair do grupo por motivos pessoais. E após a saída da Maria Eugênia, isso chocou todos os fãs, tanto na Argentina quanto em outros países. E o lugar dela foi preenchido pela Rocío Igarzábal, eu acho que assim se pronuncia, que integrava o elenco jovem da novela, interpretando a personagem Valéria, que eu já falei lá no início. E também era dançarina em alguns shows do grupo com o elenco da novela. E também integrava a banda fictícia Man da novela, né? Que fazia parte da novela, essa banda. E a notícia foi anunciada quando uma revista argentina publicou uma edição com os 4 integrantes originais, com os outros 4 integrantes com a Rocío. Que era o anúncio de que o lugar da Eugênia seria preenchido por uma Casi Ángeles, né? Que era esse o artigo. Né, que era, o lugar dela foi preenchido por uma integrante que era da novela. Né? Em 2011, eles lançaram seu próximo álbum chamado Teenager Sim. Eu não achei as principais músicas desse álbum, eu tentei procurar, mas eu não achei. Em apenas 2 dias de venda, o álbum chegou a ser o disco de ouro certificado pela CAPIF, e as novas músicas desse 5º álbum, com a nova integrante da banda, não se pareciam com as músicas dos outros discos, o que fez o grupo rapidamente mudar de imagem e apagar a imagem adolescente deixada na série, que foi deixada lá na série, e indo para um público de idade entre 16 e 18 anos para cima, né? E ainda neste ano, o primeiro show da primeira fase da Tour 2011 era para ter sido realizado no Mar del Plata, na Argentina. Porém, o show que nem tinha sido confirmado foi cancelado como vários outros nos anos passados, né? Que outros shows chegaram a ser cancelados, além desses 2. Acho que eu cheguei a falar de algum aí no decorrer do vídeo, mas teve outros shows que eu acabei não anotando. Acho que eu esqueci de anotar isso. Sendo assim, a tour de 2011 iniciou em janeiro na cidade de Punta del Este, no Uruguai, com essa nova integrante que é a Rocío, né? Em março daquele ano, de 2011, o grupo voltou a Tel Aviv e realizou 3 shows em um dia na Arena Nokia. E ainda neste ano, o grupo, como todos os anos, iniciaram uma série de shows no Teatro Gran Rex, em Buenos Aires, no mês de julho somente. Eles fizeram um mês de show ali, que foi o mês de julho. Em agosto, eles começaram a percorrer a Argentina com um show gratuito da cidade de La Plata, para mais de 50.000 pessoas, e outro na cidade Tigre, para mais de 100.000 pessoas, transmitido ao vivo pelo canal C5N. Ainda neste ano, em agosto, eles visitaram novamente o Uruguai e dessa vez realizaram um show na capital, Montevideo, no Palácio Penarol, eu não sei se pronuncia, e também voltaram para Tel Aviv, em Israel, para promover o 5º e novo álbum em um único show, que no caso seria o último da banda no país, que sempre os recebeu com multidões, né? Esse show foi o último deles em Israel, antes da banda se separar, né? Esse foi o último show que eles fizeram. Em novembro daquele ano, o grupo abriu um show da cantora. Isso aqui me surpreendeu, porque isso aqui eu não sabia. Isso e deles terem vindo pro Brasil eu não sabia.
eu fiquei até surpresa. Em novembro, né, daquele ano de 2011, o grupo abriu um show da cantora norte-americana Britney Spears. Eles abriram o show da Britney Spears e eu não sabia disso. No estádio Único La Plata, na cidade de La Plata, para mais de 60 mil pessoas. Acho que em 2011 a Britney Spears ainda estava na carreira dela de cantora, porque hoje em dia a Britney Spears não canta mais. Pelo menos eu não lembro dela lançar mais música nesses últimos anos. Em dezembro daquele ano, eles realizaram o último show da Tour 2011 em Lima, no Peru, divulgando o canal YouTube Channel que tinha sido lançado no país. O show foi exibido por esse canal em um formato de um especial da passagem deles pelo país e o show foi reduzido para apenas 1 hora. Ainda neste ano de 2011, o grupo lançou 3 videoclipes, que são eles, as músicas Que Llegues Tu, Mírame Mírate e um clipe muito polêmico, que é o clipe de Louco. E no caso, esse clipe, né, Louco, foi a chave que desencadeou a mudança da imagem do grupo. Porque no videoclipe, os integrantes da banda se apresentam de forma sexy fazendo... Como é que eu vou falar isso pra não dar ruim no meu vídeo? Umas coisas um pouquinho mais 18, vamos dizer assim. E o clipe foi alvo de críticas positivas e muitas negativas, que não aceitavam que a banda havia crescido, pois todos os viam como adolescentes. Como adolescentes ainda, apesar de que todos os integrantes já eram maiores de idade naquela época. Inclusive, eu tô tentando lembrar quantos anos a Lali tem hoje, eu não lembro. Eu quero fazer o Conhecendo da Lali. Eu vou fazer, porque eu acompanho a Lali acho que tem 1 ou 2 anos, mas eu não conheço 100% a carreira dela. Então eu quero fazer um Conhecendo sobre ela. Só que eu não sei se eu vou fazer no próximo mês, ou nos próximos meses, ou se eu vou fazer mais perto do meu aniversário. Porque no meu aniversário eu quero fazer um Conhecendo de algum famoso que eu gosto. Então eu tô pensando se eu faço da Lali ou se eu vou fazer da Aitana, que é uma cantora que eu também gosto muito. Porque como eu já fiz a RBD, já fiz a Demi Lovato, já fiz a Ariana Grande, eu não vou fazer desses cantores, desses grupos de novo. Pode ser que eu faça o Luan Santana também, que é um cantor que eu gosto muito. Mas eu tô pensando seriamente em fazer o da Lali ou da Aitana. Ou o da Lali eu deixo pra fevereiro. Eu não sei, vou ver ainda o que eu vou fazer. Em 2012, eles lançaram seu último álbum chamado Teenager La Despedida, em que o grupo deixava claro que a banda iria se separar de vez. E as principais músicas desse álbum são Integridade Perfeita, Barra de Telão e Llegue. A música Barra de Telão foi o single de despedida que eles lançaram o videoclipe, né? Eles lançaram o videoclipe como uma despedida. E além disso, a Rocio e Gazabal e o Nicolas Vieira, eles fizeram uma novela chamada Dulce Amor, onde eles eram um par romântico. Então, por causa disso, eles que fizeram o primeiro single do álbum, que é o Integridade Perfeita. Eles que fizeram o clipe dessa música, por causa que eles eram um casal em outra novela. E ainda neste ano, houve rumores de que a banda se separaria pelo fato de que o contrato assinado no início de 2011 deixava claro que a banda ficaria ativa por mais 2 anos nas mãos da gravadora Sony. Os rumores se concretizaram e os integrantes confirmaram que aquele seria o último ano da banda. E ainda neste ano, a banda anunciou os novos e últimos shows de uma mini turnê chamada Teenager Elados. A mini turnê deu início no Teatro Grand Rex, em Buenos Aires, nos meses de junho e julho. Eu falei ao contrário. Porém, uma coisa curiosa é que a expectativa era que o grupo se apresentasse em todas as províncias da Argentina. Porém, se passaram meses e não teve nada de nenhum show confirmado. Apenas uma revista que anunciou que o grupo passaria por Córdoba e Rosário. Porém, o grupo só passou em Córdoba e realizou o último show no estádio Orfeu Superdomo em 8 de outubro de 2012. Em setembro de 2012, a TV YouTube Channel, eu acho que assim se fala o nome dela, exibiu o último show do grupo no Grand Rex
em um cinema em Lima, no Peru, apenas para os ganhadores de um concurso. Porém, meses depois, o grupo se reuniu no Gran Rex, em março de 2013, né, no ano seguinte, para gravar algumas entrevistas em que formariam parte, e para divulgar que eles fariam parte de um filme que seria lançado pela Youp Channel, que foi lançado em 2013, que eu vou falar disso agora. Que em 2013 foi lançado o filme Teenagers Helados 3D, somente nos cinemas argentinos, tendo uma avant-premiere com os integrantes. Porém, o Gastão Dalmau não pôde comparecer, pois ele estava nos Estados Unidos. Ainda neste ano de 2013, o grupo acabou se separando. E a Teenager continua sendo até hoje, agora falando um pouquinho do sucesso da banda, a Teenager continua sendo até hoje a maior banda teen que a Argentina teve, pelos mais de 400 mil cópias vendidas no mundo todo. Agora, eu vou falar, eu não fiz isso no Ray porque eu já tinha feito um vídeo falando sobre isso, mas agora eu vou falar um pouquinho do que aconteceu com os integrantes após o fim do grupo. No caso da Lali, eu reduzi o da Lali porque eu vou fazer um conhecimento só dela, por isso que eu não vou falar tanto da Lali. O Gastão Dalmau, após o fim do grupo, ele se mudou para os Estados Unidos a fim de estudar artes dramáticas, aperfeiçoando desse modo a sua carreira artística. Ele continuou atuando e também foi produtor de alguns filmes. No caso, ele produziu 3 filmes bem conhecidos. Um deles, inclusive, eu assisti. Que, no caso, são os filmes Teenage Mutant Ninja Turtle Out of the Shadow ou Tartarugas Ninja Fora das Sombras, que eu assisti esse filme, que é o segundo filme, eu acho, de Tartarugas Ninjas, que é do live action, se eu não me engano, de Tartarugas Ninja. Capitão América, Guerra Civil e Doutor Estranho. Ele produziu esses 3 filmes. E eu não sabia disso. Eu fiquei chocada quando eu vi que ele produziu um dos filmes que eu já assisti, que é Tartarugas Ninja. Os outros 2 eu não assisti. Né? Capitão América e Doutor Estranho eu não assisti, mas Tartarugas Ninja eu assisti. O Nico Rierra, após o fim do grupo, ele continuou com a sua carreira de ator na Argentina, focando em televisão, teatro e cinema. O Peter Lanzani, após o fim do grupo, ele continuou na atuação fazendo filmes, séries e peças de teatro. Inclusive, ele fez ele fez parte de uma série chamada Aliado, onde ele fez o personagem Noah Garcia e Tupper, não sei se assim se pronuncia. E nessa série ele também, além de atuar, ele também cantava. Inclusive, eu já ouvi falar dessa série, eu nunca assisti, mas eu já ouvi falar dela. E ele também fez trabalhos como modelo. A Lali Esposito, após o fim do grupo, ela continuou sua carreira de atriz. Ela fez filmes e séries, inclusive eu descobri isso agora, porque eu não sabia que a Lali tinha feito filmes e séries. E também continuou com a carreira dela na música, lançando alguns álbuns, né? Hoje em dia ela é bem conhecida por cantar também, principalmente. Acho que o ano passado ela fez alguns shows na Argentina, inclusive. Que eu lembro que eu vi isso em algum lugar nas redes sociais. Porque ela tem bastante álbum. Eu adoro as músicas da Lana, inclusive. Eu comecei a acompanhar ela tem uns 2 anos, acho. Que eu comecei a acompanhar em 2024, se não me engano. A Tina Soares, após o fim do grupo, ela continuou com a carreira de atriz, fazendo filmes, séries e peças de teatro. E a Rosil Igazabal, ela continuou com a sua carreira de atriz, fazendo filmes e séries, mas o último trabalho dela como atriz foi em 2015. E ela também continuou na carreira da música. E em 2017 ela lançou um álbum chamado Entre los Árboles. E é só isso que tem da banda Teenage Dreams. Eu não sabia muita coisa dessa banda, porque, como eu falei, eu conheço essa banda tem pouco tempo. Acho que eu comecei a acompanhar essa banda ano passado, porque eu comecei a acompanhar ela em 2024, se eu não me engano. Eu acho que eu comecei a acompanhar essa banda pouco tempo depois que eu comecei a acompanhar a Lali. Na verdade, eu acho que pouco tempo depois não. Acho que eu comecei a acompanhar essa banda no ano passado mesmo. No final do ano passado, que foi onde eu ouvi. Eu tô louca pra assistir essa série, Casi Ángeles. Porque eu acho que é capaz de eu gostar tanto quanto eu gosto de outras séries argentinas, assim. Então eu tô querendo muito assistir. Eu só tenho que achar onde tem pra assistir. Mas eu quero muito assistir essa série. Eu fiquei chocada que eles vieram pro Brasil e eu nem sabia. Eu nem sabia que eles tinham vindo pro Brasil, mas teve muita coisa que eu não sabia. Inclusive, eu ainda tô chocada que um dos integrantes foi produtor de um dos filmes que eu assisti, que foi Tartarugas Ninja. E eu
acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de cantores não famosos que vocês querem que eu traga no quadro Conhecendo. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.